né? Eu sonhei com o meu negócio e depois só que eu fui, assim, buscar uma assessoria jurídica. O valor de uma consulta com um advogado, seguindo a tabela do AB, não é R$700. E a gente pensa no dinheiro, não é verdade? Eu acho que a maioria que entra para qualquer profissão, principalmente advogado e médico, eu acho que também pensa, pô, cara vai ganhar bem. E hoje a grande questão é essa: será que a inteligência artificial vai substituir o advogado? O que eu digo é que não. Começando mais um podcast original, não desoriginaliza. Para você que acompanha todos os nossos podcasts e vem acompanhando essa nossa segunda temporada, você sabe que a gente entrou no nosso nicho de empreendedorismo, então sempre vamos falar aqui com alguns termos com empreendedores, alguns termos de empreendedorismo, né? Vamos começar hoje aqui falando com uma pessoa muito importante que eu vou apresentar para vocês agora através de uma biografia. Para você que já segue nosso canal, já aproveita, curte aí, que hoje é uma entrevista muito bacana. Vocês empreendedores, vocês vão aprender bastante sobre muitos detalhes jurídicos aqui hoje, tá? E para você que ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, que aqui a gente sempre tem dicas para você que está querendo aprender, para você que está querendo abrir sua empresa ou para você que tem um sonho aí, né, de ser um empreendedor, tá bom? Eu tô aqui com o advogado, especialista em direito empresarial, presidente da OAB de Santo Amaro. Nosso convidado tem se dedicado a levar segurança jurídica para quem empreende com uma abordagem prática, direta e próxima da realidade de quem vive o dia a dia dos negócios. Estamos recebendo hoje Alexandre Fante, o nosso presidente da OAB de Santo Amaro. Seja bem-vindo ao podcast Original Não Desoriginaliza. Muito obrigado, Ricardo, aí pela apresentação. E nosso objetivo é esse aí, ter um bate-papo tranquilo, né, sem juridiquês, para poder trazer aí para o empreendedor, para a pessoa que está pensando em empreender, né, noções básicas aí para que o seu sonho não se transforme num pesadelo, né? Isso é importante, né? Porque hoje em dia eu acho que tem muitas pessoas que às vezes pensam em abrir empresas, pensam em estar em negócios diferenciados, mas não sabem o caminho e acham que às vezes não precisam do processo jurídico, né? Eu acho que esse bate-papo aqui vai levar e vai dar essa atenção para essa especialidade. É isso aí, vamos tentar colaborar de alguma maneira e acrescentar aí no sonho, né? Fazer parte do sonho de cada um. Tá certo, tá certo. Aqui a gente tem uma brincadeira, Fati. Todo mundo que vem nesse podcast para ganhar o nosso copo aqui, ele tem que falar o nome do nosso podcast. Não sei se você veio preparado ou se você se preparou aqui. Vamos tentar. Eu tenho dificuldade às vezes de... Tem a língua presa? Eu acho que vai travar. Tá bom. Valendo esse copo aqui do nosso podcast Original Não Desoriginaliza. Original Não Desoriginaliza. Palmas aí pro nosso muito presidente. Treino. Opa, muito treino esse. Ó, Stanley, ó, coisa chique. Legal, hein? né? Nossa. Cara, a gente aqui faz umas coisas chiques aqui pra não ficar pra trás aí dos outros podcasts, né? Fati, vamos lá. Qual é o erro de uma pessoa que quer empreender hoje em dia? A pessoa está montando o primeiro negócio dela, mas ela quer empreender e acha que a parte jurídica não é importante. Você acha que qual é o primeiro erro que essa pessoa comete ao empreender e não ter esse acesso jurídico para ela? O que a gente brinca, né? O primeiro erro já é não contratar e se consultar com um advogado, né? Porque às vezes as pessoas acham desnecessário e elas veem, né, as empresas, os pequenos empreendedores, o advogado como um custo, né, quando na verdade é um investimento. Então, se você quer empreender com segurança, é importante que a pessoa contrate um advogado para fazer essa consulta, porque a parte de consultiva é muito mais barato do que depois você tentar remediar com um problema feito, né? Então, o primeiro erro que a gente vê é a falta de planejamento da pessoa, que passa não só pela contratação do advogado, mas passa também pela contratação do advogado, né? Então, a pessoa que quer empreender, a primeira noção básica que ela tem que ter é montar o plano de negócios dela, aquilo que ela quer, quais são os objetivos em curto, médio e longo prazo, e tendo essa ideia, tendo esse planejamento, conversar com o advogado para que esse planejamento realmente ele não morra no nascimento, né? E para que aquela empresa, aquele empreendedor, ele tenha ali a tranquilidade para fazer o que ele sabe, que é empreender.
Sim, mas esse plano de curto, médio, longo prazo, ele também é feito com o advogado ou ele faz esse planejamento e aí sim consulta o advogado? Ele pode fazer, tem advogados especialistas em fazer estruturação de negócio, de pequena e média empresa, né? Então ele pode fazer esse planejamento. Às vezes ele não sabe como organizar a ideia, aí ele sentando com o advogado, né, com um advogado especialista, ele vai traçar e colocar ali dentro desse contexto jurídico aquele plano, aquela imaginação que a pessoa tem, né? Ali, quando eu começo pequeno, eu já contrato funcionário, 2, 3, 4, 5 funcionários, eu registro a minha marca, a minha razão social, eu preciso fazer uma razão social atrelada à minha marca. Então todo esse planejamento é nessa parte de estruturação do negócio. Certo, mas eu vejo você falar dessa forma, eu vejo que você está falando de um mundo perfeito. Mas aí a gente sabe que não é assim que o empresário, principalmente o brasileiro, né, ele não vive dessa forma. Ele primeiro ele sonha. Né? Ele sonha, eu fui assim, né? Eu sonhei com o meu negócio e depois só que eu fui assim, buscar uma assessoria jurídica, né? Muitos anos depois, e na verdade quando eu precisei. Para quem está começando um negócio agora, que é o nosso público de, às vezes, pequeno e médio negócio, que eu não falo tanto para bilionários aqui, nem para milionários talvez, mas o público de pequeno e médio negócio, que também é o público da nossa querida ESUL também, a maioria. Você acha que dá para entrar já com uma assessoria jurídica? Como que você cria uma empresa sem ter esse gasto grande, que a gente sabe que é um gasto grande, que advogado que vai nos atender uma pequena quantia de dinheiro, sei lá, no começo. Então, esse é o grande medo que a gente percebe nas pessoas, de achar que esse primeiro contato, essa primeira consulta é algo que vai comprometer a finança dele. Muito pelo contrário. Às vezes ali numa consulta simples, uma consulta básica, que ele não vai investir uma grande quantidade de dinheiro, ele consegue resolver e principalmente planejar esse futuro dele. Né? Ele não precisa ter nesse começo da empresa algo que ele pague ali mensal, né? O que a gente chama de contrato por partido, né? Que você vai me pagar uma quantidade X de valor, que eu vou te dar aquele acompanhamento mensal. Quando você está começando um negócio, o mais importante é você ter a parte de consultoria, você sentar, fazer realmente uma consulta. Sentar com o advogado e falar, olha, essa aqui é a minha ideia, será que eu estou certo? Será que eu estou planejando correto? Então o advogado vai fazer esse norte, vai dar esse norte para ele. Então a gente sabe que o pequeno empreendedor, a pequena empresa, no começo não vai ter condição de ter um profissional contratado de maneira mensal. E às vezes as pessoas pecam, né? Elas deixam de consultar um advogado achando que elas vão investir uma grande quantia de dinheiro, quando na verdade não. Ela vai ter ali uma primeira consulta. Você não vai no médico? Sim, sim. Então o médico não vai te cobrar se você eventualmente não tem plano de saúde, ele vai te cobrar ali doutor consulta ali, né? Exato, doutor consulta. Você vai ali para ouvir, né, dentro daquilo que você está se queixando, que são os problemas, né? E ele vai te dar aquela orientação, falar, olha, aqui eu vejo que você precisa fazer um exame ali, um exame aqui, e é basicamente o que o advogado vai fazer. Dentro da OAB, você hoje como presidente, você tem advogados que fazem exatamente isso e cobram pequenas quantias? Ou isso é um advogado que está entrando no negócio, quer conhecer também, quer se mostrar ali para os novos empresários da região? Ou advogados antigos já ainda fazem isso ou não querem mais mexer com essa parte? Não, nós temos, principalmente aqui na região de Santo Amaro, a gente tem perfil de advogado para todo o tipo de empresa, seja ela pequena, seja ela grande. Então nós temos escritórios e advogados que atendem todas as estruturas. Para você ter uma ideia, o valor de uma consulta com um advogado, seguindo a tabela do AB, não é R$700. É algo que, se você for consultar um médico particular, é muito próximo. A gente sempre recomenda para a advogada que faça, né, essa análise consultiva. E a maioria dos colegas, inclusive, dentro da consulta, se eventualmente for necessário uma demanda, ele compensa o valor que já foi investido nessa consulta. E às vezes o que a gente sempre fala, essa consulta que custou ali cerca de R$700, que é o preço de tabela do OAB, lá na frente pode evitar um problema de 7 mil, de 70 mil, de 700 mil. A gente viu, eu estava falando para você antes de começar aqui a gravação, que eu estava atendendo um cliente, um pequeno empresário, no ramo de som,
né, som automotivo, e ele estava se consultando justamente por isso, porque ele estava iniciando ali uma fase de uma abertura de uma segunda loja, e ele veio me perguntar com relação à importância de registrar a marca. Agora você imagina ele vai abrir ali a sua segunda unidade, não tem a preocupação de registrar sua marca, e daqui a pouco bate na porta dele, por uma consulta ali de R$700, bate na porta dele alguém que usa a mesma marca, cobrando dele uma indenização por estar utilizando, que ele vai pagar, que isso na justiça vai acabar sendo condenado, e esse problema dele vai gerar ali uma dívida às vezes de 70, 700 mil reais, porque ele não teve o cuidado de fazer uma simples consulta. Então é isso que a gente tenta alertar. E ele não vai me pagar por mês, ele foi ali sentar para saber a importância de registrar a marca dele. Hoje, por exemplo, existem associações e empresas, às vezes, que fazem esse trabalho, como, por exemplo, o próprio Sebrae. Sim. Né? Ele traz advogados lá dentro, ele tem toda uma assessoria, tanto jurídica como fiscal, que ele te ensina a mexer, né? Ele te ensina a ser o seu empresário. Vocês trabalham junto com o Sebrae? Sim, nós, inclusive, agradecer ao Sebrae Santo Amaro, nós fizemos aí voltado para a advocacia, porque o advogado, como a gente falou, também é um empreendedor, né? E o advogado ele precisa ter essa noção de empreendedorismo e também planejar, né, a vida profissional dele, o escritório, porque quando a gente abre o nosso escritório, a gente está abrindo uma empresa, e a gente precisa saber esse planejamento. E o Sebrae foi um grande parceiro nosso na nossa gestão anterior, levando para a advocacia essas noções de empreendedorismo, porque a gente tem advogados que são especialistas no direito empresarial, mas a grande maioria não tem a noção de empreender e não tem a noção de fazer a sua gestão empresarial, encarar o seu escritório como uma empresa, né? Dividir o que é receita, o que é faturamento, o que é lucro, o que é retirada, o que é o seu prolabore. Então temos advogados que têm essa dificuldade. Então a gente fala, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Então a gente vive isso também. Enquanto instituição, a gente procurou, através do Sebrae, levar também para o advogado essa noção. Olha, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, eu tenho que tratar o meu escritório como um negócio. Então, quando a gente fala com o pequeno empresário, que é o perfil aqui do nosso podcast, a gente fala assim, se você de repente também está com dificuldade de contratar um advogado, mas você tem acesso ao Sebrae, você tem acesso à ESUL, por exemplo, Sim. que é uma associação de grande relevância aqui na nossa região, então procure, né? Não fique com medo e com receio. Olha, será que eu vou gastar muito ou será que eu vou ter dificuldade de acessar informação? Então você tem várias maneiras de fazer o acesso à informação. A ESU é uma delas, o Sebrae é outra. E aquele advogado que você confia, aquele advogado da sua região, que você conhece também, é outra forma de consulta e de informação que vai te livrar de grandes problemas futuros. Muito bom. Mas, Fight, voltando um pouquinho agora, eu queria que você contasse para o nosso público que está assistindo, quem é o Fante, né? Contasse um pouquinho da sua história e como que você chegou até esse cargo, né, de presidente da OAB, um cargo mega importante, né, que nós sabemos aqui, já entrevistamos outros também que fizeram parte como presidentes, até como a Lisandra, o chefe, né, um grande abraço para vocês se estiverem assistindo. E como que você chegou até esse cargo e qual é a responsabilidade desse cargo, mas me contando também um pouquinho da sua história, por favor. Eu sempre começo a história dizendo que eu nunca imaginei que eu ia ser advogado, né? Quem dirá um dia eu ia chegar a ser presidente da subseção de Santo Amaro, né? Para quem não conhece, a subseção de Santo Amaro é a segunda maior do Brasil, né? Então, hoje são 13 mil advogados inscritos, né? Então é uma empresa também com 25 funcionários, então a gente tem que ter um pouquinho dessa noção de gestor também. Então, assim, eu sou de uma família de comerciantes, né? Já trabalhei no carvão, né? Inclusive na região, viu? Tinha muito freguês aqui na região, eu era carvoeiro. Meu pai também trabalhou muito carvoeiro. Trabalhou? Aqui. Meu pai era o Valdir aqui da bicicletaria, frente ao Einstein, não sei se chegou a conhecer, mas um dos comércios mais antigos aqui da região. Que legal. Legal. Então continua. A gente trabalhou, tinha essa carvoaria que era do meu avô, Carvoaria Fante, chamava inclusive, né? Então eu nunca imaginei. Eu comecei a cursar direito, mas eu sempre acreditei que eu ia dar sequência no ramo de atividade da família. Mas aí os caminhos me levaram para o direito, comecei a advogar, eu sempre tive por isso que eu acho legal esse tipo de iniciativa sua, que é incentivar o empreendedorismo. Eu sempre tive em mim que eu seria um empreendedor também dentro do direito.
Então eu não imaginava trabalhando num escritório grande ou num escritório que eu fosse ali um colaborador, um funcionário e etc. É óbvio, cada um tem o seu perfil, né? Mas eu tinha esse perfil de empreender. E aí abri meu escritório lá na Estrada do Campo Limpo, foi o primeiro que eu abri. E ali depois eu vim seguindo os caminhos aqui mais para a região de Santo Amaro. E aí Você já entrou com alguma especialidade ali no Campo Limpo? A gente atendia o que todo advogado no começo de carreira fala, o clínica geral. Então você atende desde do cidadão que está com problema na família, a empresa que está ali com uma reclamação trabalhista. Exatamente, normalmente é trabalhista. É trabalhista. Tem muita gente que fala assim, pô, cara, eu deixei minha carteira de trabalho cair na frente do escritório ali do advogado, ele pegou e viu um monte de problemas que eu tinha. Veio um monte de problema e era justamente isso. A gente fez a clínica geral, né? A gente atendia todos os casos realmente. E aí eu vim mais aqui para a região ali da Chácara Santo Antônio, foi quando eu comecei a participar da OAB. Fui convidado por um sócio. Bom, essa época então começou a aparecer o dinheiro, né? Para pular do Campo Limpo para a Chácara Santo Antônio. É o que a gente sempre fala, a profissão de advogado é uma profissão primeiro de paciência e resiliência, né? Amanhã eu vou fazer a entrega de carteiras a novos advogados ali na subseção, que a gente sempre fala, vocês estão numa profissão, vocês estão entrando para uma profissão que exige primeiro paciência. Não pense que vocês vão ganhar dinheiro da noite para o dia. É um trabalho de construção. É um trabalho que você precisa criar maturidade profissional e depois você vai pensar no dinheiro. Então, aquele que entra pensando no dinheiro já começa errado. Então, você acha que tem como entrar para uma profissão assim só pensando só no amor? Porque assim, a gente pensa no dinheiro, não é verdade? Eu acho que a maioria que entra para qualquer profissão, principalmente advogado e médico, eu acho que também pensa, pô, o cara vai ganhar bem, né? Claro que tem os caras por amor, as pessoas por amor ali, mas eu acho que o foco ali primeiro é... Sim, mas a gente diz... Depois dinheiro, muda, né? Depois, a gente diz, é óbvio, todo mundo quando resolve fazer um curso universitário, ele pensa em ter ali uma condição financeira melhor. Mas o que a gente tenta trazer para esse advogado e para essa advogada é que tudo é um processo de construção, né? É igual a empresa. Eu quero montar uma empresa... eu não vou começar como uma Coca-Cola, né? Não sei nem se pode fazer merchan aqui, mas não, pode falar. Eu tô trazendo aqui Coca, empresas, ou mesmo aqui, né? Você tem o iPhone, que nem é você, e a gente sabe onde começou a Apple. Onde começou a Apple? Numa garagem, né? Entendeu? Então, ele começou realmente pensando, tendo um sonho, obviamente com a vontade de fazer sucesso, mas o dinheiro, ele sabia que não era ali o primeiro objetivo a ser alcançado, que é o que a gente coloca para o advogado, pequeno empresário. O dinheiro é consequência de uma construção. E depois você vai vendo que o dinheiro, ele deixa de ser um objetivo tão principal, assim. Você até quer o dinheiro, mas você quer construções, algo palpável aqui. Você quer pagar suas contas. Você quer pagar suas contas. Então, assim, quando você começa a pagar os seus boletos, né, já é o primeiro sinônimo de sucesso. Eu estou conseguindo manter a minha estrutura, que é a advocacia e o empresariado, eu não vejo distinção, né? Quem abre o seu escritório ou quem abre sua pequena empresa. O primeiro objetivo é você fechar no azul. Seja empatar o teu lucro, né, ficar no 0 a 0, mas é você conseguir manter a tua porta aberta. É o primeiro ponto. Aí você vai fazer a sua construção, vai estruturar, vai fazer o planejamento que a gente estava falando agora na primeira pergunta, e o advogado vai seguir essa mesma linha. Eu vou fazer o meu planejamento a médio e longo prazo. Então você vai precisar criar, né, uma credibilidade no mercado, né? Nós temos aqui, já deixar também, já que a gente falou de merchan, para a Lexos aqui, que tem, né, a sua grande responsabilidade de levar esses serviços para inúmeras pessoas que querem fazer sua automação residencial ou empresarial também. E vocês construíram uma credibilidade, né? E hoje vocês têm um know-how no que vocês estão fazendo. Foram 15 anos, né? A gente lembra muito no começo, onde a gente, além do rostinho de novinho, que você não passa a credibilidade quando você é mais novo, eu vivi muito só isso. Pelo rosto, né? A falta de experiência. Sim. E a falta de amadurecimento na área, né? Porque quando você consegue conversar com o seu cliente, ele entende a posição, a firmeza com que você falou sobre o que você conhece, eu acho que fica um pouco mais fácil de você realizar a venda. Você está falando da advocacia ou da Lexos? Eu estou falando, acho que de qualquer... Eu estou falando isso porque você trouxe aqui, é exatamente o que eu falo para o advogado. De qualquer um, né? Eu acho que, tanto da parte de, por exemplo, para você, quando você está fazendo uma consulta ali para um cliente seu, eu acho que fica muito mais fácil o cliente
acreditar em você com uma segurança, né? Exatamente, é isso. A gente sabe quando o advogado é novo, quando o advogado já tem uma experiência de anos, né? E ainda mais em suas especialidades. Quando você mesmo dizendo agora, no começo me chamou um pouco de atenção, você falou que é o clínico geral. Sim. Né? Bom, quando você é o clínico geral, você faz tudo. Quando você começa a pegar um nicho, né, é que você fala, pô, calma aí, essa aqui é a minha especialidade. Você tem uma, né, uma especialidade, que é a parte do direito de consumidor. Exatamente. É verdade? Exatamente. Que é o que a gente falou do processo de construção. Né? Então, quando você abre... obviamente, tem advogados que abrem o seu escritório já falando, vou só atender criminal, vou só atender trabalhista, e está tudo certo. Mas a grande maioria... Você acha que tem que passar pelo clínico geral, igual um médico, ou você acha que não é necessário? Tudo depende muito daquilo que o profissional se sente confortável, né? E do que ele projeta para ele. Não tem certo e nem errado, né? Eu falo aqui pela grande maioria que quando abre o seu escritório, ele acaba fazendo o atendimento, né? De forma geral e de forma realmente... ele vai estudar aquele caso, ele não vai ter a desídia, né? Ou seja, ele não vai tratar o caso com relapso, enfim, não vai dar aquela atenção necessária, mas ele vai atender tudo realmente para ter, até para que no crescimento profissional ele identifique o que você falou agora. Olha, eu acho que a minha área é essa, eu vou focar a minha atividade nessa. Então ele vai passar por um processo de construção, assim como inúmeras empresas também que entram no mercado, elas começam atendendo de forma geral, né, e depois se especializam afunilando, né, automação aqui. Exatamente. Não, a gente mesmo aqui no podcast, mesmo começamos sendo alternativos, como eu até te disse nos bastidores, né? Mas identificamos que não adianta, né? É como se você estivesse remando para todos os lados. Então a gente realmente identificou que seria melhor conversar com a área que a gente mais conhece, que é empresário, que é o que a gente vive mais de 15 anos. Mas só para puxar um pouquinho de novo pro gancho, que eu saí, eu queria saber como que você chegou até a parte da presidência da OAB. Ah, sim, vamos lá. É que advogado é complicado. Se der espaço, a gente monopoliza e a gente já tá tendo o controle do programa. E o pessoal vai falar, pô, você é ele que é o entrevistado? Não, relaxa. Não, é verdade. Daqui a pouco você fala, eu protesto. Eu protesto, né? Data vênia. Pela ordem, né? Então, eu comecei, a hora que eu vou lá pra Chácara Santo Antônio, eu tinha um sócio que era o Saturnino, né? Saudoso, já falecido. Meu avô chamava Saturnino. Saturnino, cara, algumas coincidências aí. E aí, eu na época, acho que eu tô falando do ano de 2007, eu tava recém-chegado ali na Chácara Santo Antônio, até por conta do Saturnino, que era padrasto de um colega de faculdade, estudou comigo, o Carlos Renato, né? E aí eles convidaram a gente para trazer o escritório para lá e os 4 unir forças aí para realmente ter um crescimento no escritório, profissional, etc. Isso há quantos anos? Isso foi em 2007. Eu abri meu escritório primeiro em 2002, né? Meu primeiro escritório eu abri em 2002, ali no Campo Limpo. Aliás, na verdade, eu abri em 2002 lá na Praça da República um erro estratégico antes de eu entrar nessa questão para o empresário. Você avaliar onde você vai abrir a tua empresa, né? Você não vai abrir a tua empresa numa determinada área onde não faz o menor sentido. E ali, quando eu abri meu primeiro escritório em 2001 lá na Praça da Sé, na Benjamin Constant, né, longe de todas as pessoas que eu conhecia, né, achando que lá no centro estou próximo do fórum, né? Mas as pessoas que queriam me contratar não estavam ali. A mentalidade às vezes não estava correta. Não estava totalmente errada, equivocado, mas tudo vale como processo de construção. Eu fiquei ali durante o ano de 2002, né? Era a época da Copa do Mundo, né? E eu literalmente trocava figurinha, né? Porque o pessoal fala, por que trocava figurinha, Fante? Porque era a época da Copa, eu colecionava figurinha, né? E tinha uma então banca na frente. Mesmo. Aí eu avisava o rapaz da banca, falava, se tiver alguém com repetida... Eu pensei que era que você... Nada, não, era literalmente... Você gastava, você repunha. Também, né? Mas era literal, porque aí eu falava o rapaz da banca, falava, se tiver alguém com repetida, pede para subir no escritório, né? E a gente troca a figurinha. E aí quando tocava alguém
na sala era para trocar figurinha, literalmente. E os clientes, não era. Os sócios da época, os 2 sócios que eu abri, falavam, será que é cliente? Não, é alguém trocando figurinha. Então era literalmente trocar. E aí eu vou para a Chácara Santo Antônio em 2007, e aí o Saturnino fala, pô, entrou um presidente novo aí e tal, que era o Claudio Scheffer, né? Vai lá conversar com ele, você tem vontade, participa. E aí eu fui conversar de fato com o Claudio na época. Ele me recebeu, ele e a Lisandra, né, que era secretária-geral na época, e ali eu comecei com a Comissão do Consumidor, né, como presidente da Comissão do Consumidor. E dali em diante eu fui convidado por eles para integrar a diretoria em 2010, e de lá até agora estou aí, é o segundo mandato já como presidente da Segundo mandato, cada mandato tem quantos anos? São 3 anos. São 3 anos de 3 mandato. anos. É muito difícil chegar a esse cargo, muito concorrido. É muito concorrido, as eleições são bem concorridas, são complicadas, né? E tem guerra de advogados para entrar? Tem. Não é nada simples, né? Não é nada simples. É um cargo remunerado? É não remunerado, é um cargo gratuito, né? A gente faz, olha, eu até brinco, né? Síndico de condomínio tem isenção, a gente não. A gente paga a cota condominial igual a todo mundo, né? Mas existem seus benefícios de estar neste cargo, né? Porque ninguém vai também estar num cargo apenas por ajudar, mas também existem benefícios próprios. O benefício que a gente pode falar direto é realmente as pessoas terem credibilidade, porque a gente falou agora há pouco, né, da questão de dentro da maturidade profissional e empresarial é você adquirir a credibilidade. Então, o benefício que eu posso te falar maior, né, para quem exerce o cargo é realmente ter a credibilidade. Só que a credibilidade também traz uma grande responsabilidade. Né? Então, nós temos que ter uma conduta muito correta e realmente dar exemplos. Então, a gente, quando faz uma fala aqui nesse podcast, por exemplo, a gente tem uma responsabilidade muito grande na nossa fala. Então é isso que traz, né, o cargo também, a credibilidade, mas a responsabilidade. Sim, é uma credibilidade muito grande estar na sua posição, né? Como eu disse, nós recebemos aqui também o Claudio Scheffer, a Lisandra, e vimos, eu fiz muitas perguntas aqui para eles para saber como que funciona esse cargo, né? Porque da maioria dos cargos que eu vejo hoje de presidentes, né, a gente vê que não são remunerados, né? Mas por que a pessoa está ali, né? Por isso, pela credibilidade que você adquire no mercado. Pô, eu tô falando com um presidente da OAB. Posso fazer negócios com maior credibilidade com um presidente do que com um advogado. Né? Esse é o pensamento do ser humano, naturalmente. E quando você falou, o que a gente tenta, quando a gente fala em credibilidade também, a nossa missão é dar credibilidade para toda a advocacia, para todos os advogados. Né? Não só para o consumidor. Não só para si, no caso para mim, enquanto presidente, mas a gente tem que construir institucionalmente uma imagem que toda a advocacia, quando você chegar para contratar um determinado advogado, para que você contrate um profissional que a instituição pôde dar a ele uma credibilidade. Então você vai consultar se o advogado é realmente um advogado, se ele é inscrito ou não é inscrito. Então a gente tem essa missão também de trazer não só para quem exerce o cargo individualmente, mas a construção de uma credibilidade para toda a advocacia, para que qualquer pessoa possa chegar com tranquilidade, bater na porta do OAB e perguntar: será que o profissional que eu estou contratando efetivamente é inscrito no quadro da ordem? Se tiver algum problema, se esse advogado agir de forma incorreta, será que vão passar pano ou vão realmente punir? Então é essa a missão que a gente tem também institucional, dar credibilidade para a instituição e para a advocacia de forma geral. Mas por onde você é remunerado é pela Fante Advogados. Pela Fante Advogados. Que é a sua empresa que você tem desde... E paga os meus boletos. Onde você paga os seus boletos. Exatamente. Que é a empresa que você tem desde 2007? Ou desde 2000, eu abri entre as mudanças societárias, né? A gente tem, eu posso te dizer, desde 2002, né? Uhum. Aí tivemos sócios e hoje eu tenho associados no escritório e com a denominação Fante exclusivamente... desde 2012. Já a sua empresa já é estilo assim, Suits? Suits? Não. Deixa o Harvey Specter. Uma série que eu amo. É assim, muito boa, recomendo. Já assisti 2 vezes, eu quero começar a ver a 3ª vez, porque dali me surgiram muitas ideias e eu inclusive acho o que não é ético na advocacia. O que não é ético. Mas a gente sabe que em todas as partes por trás, lá ninguém sabe o que acontece, né? Mas...
Você é especialista em direito do consumidor. Sim. Né? O que o empresário precisa saber para não tomar prejuízo logo de início, ou até mesmo de meio e fim ali, mas de início, o empresário que está iniciando agora, né? Que ele precisa entender de lei do consumidor para ele não se ferrar no comecinho. Hoje, principalmente, eu falo para você que o Código de Defesa do Consumidor ele é à frente do tempo dele. Né? Por que ele é à frente do tempo dele? Porque é uma legislação de 1990, mas que já falava do consumo à distância. Né? E hoje, como é que a gente consome produto? Quem que vai efetivamente numa loja, bate lá numa loja para comprar? Hoje, quase tudo que a gente compra, principalmente depois da pandemia, é pela internet. Uhum. Então, a gente vê muitas empresas falharem na questão de avaliar a demanda. Elas começam a vender e depois não conseguem entregar. Uhum. Então, a grande responsabilidade que o empresário tem é esse cuidado com a venda à distância. A gente vê que tem uma grande diferença de número de, por exemplo, o tempo de prazo de troca. Né? Por exemplo, são 30 dias, maior. Exatamente. Não sei se são isso mesmo. O prazo de troca, na verdade, a troca ela não é obrigatória pelo Código de Defesa do Consumidor, exceto em caso de defeito, né? Ou em caso de vício do produto, que aí você tem, dependendo do tipo de produto, até 90 dias para trocar. Mas o grande ponto que você trouxe, que às vezes o empresário não conhece, a gente já atendeu, inclusive, eu dei uma palestra nessa na ISU, hein? Eu tô te falando, hein? Quando foi feito lá no Clube da Eletropaulo, lá embaixo. Vocês fizeram um evento muito bacana lá e me chamaram para falar justamente desse assunto, que é você não se ligar no direito de arrependimento que o consumidor tem. Né? Ou seja, se você comprar um produto pela internet, a hora que eu recebo eu tenho 7 dias para devolver. E às vezes o empresário não está preparado para isso. Ele não contingencia na margem de lucro dele, né, a possibilidade de ele ter devoluções do produto. Por simplesmente o consumidor recebeu, não é isso que eu quero, eu vou devolver. Mas através do Mercado Livre, por exemplo, eu tenho 30 dias. Olha, que é isso? É o quê? Uma lei que o Mercado Livre criou? Aí é uma relação contratual com o Mercado Livre. Ele vai além do que está previsto no CDC. Então, quando você vende numa plataforma como essa ou outras tantas plataformas, né, até isso você tem que ter muito cuidado no momento de ler. Porque às vezes o pessoal vai lá, eu aceito, pau, e não lê. Porque ele já sabe que a lei do consumidor são 7 dias. 7 dias. Né? Quando eu trabalhava na Fast Shop, era apenas 3 dias... do ponto, por exemplo, ponto frio era 3 dias e Fast Shop era 7 dias, né? Na época que eu trabalhava lá. Eu até falava, 7 dias você pode trocar seu produto diretamente com a gente. Não precisa ir lá na, sei lá, Samsung, LG para trocar. Né? Mas quando isso começou, quando eu saí de lá, eu percebi que tinha essa lei diferente para internet. Mas para mim, essa lei era para internet. Então, quer dizer, não é para internet. Não, é exclusiva de uma plataforma como o Mercado Livre, por exemplo. Essa dos 30 dias que você está falando, Sim. Essa é um diferencial que o Mercado Livre dá para o consumidor para tentar atrair, né, mais clientes para sua plataforma. Então, ela faz, a hora que você vai contratar com o Mercado Livre, você fornecedor, né, você aceita lá uma condição dando anuência ao Mercado Livre para oferecer para o consumidor esse prazo de 30 dias para o direito de arrependimento. Então é algo adicional que o Mercado Livre está fornecendo. Então o que vai prevalecer aí? A partir do momento que eu assinei ali também, Você concordou? Concordei e acabou. Não tem lei do consumidor que me Não, defenda porque aí. Você no caso é fornecedor. Não tem né, você está tratando numa posição com o Mercado Livre de empresa para empresa. Ainda mais que, mesmo você sendo uma empresa obviamente muito menor do que o Mercado Livre, você aceitou uma condição para poder usar a plataforma deles como algo para alavancar e acrescentar o teu faturamento. E aí, quando você aceitou isso, é isso que você vai oferecer para o consumidor. E se eventualmente você não aceitar a devolução em 30 dias, você vai ser responsabilizado pelo fornecedor, pela plataforma. O Mercado Livre pode aplicar alguma penalidade, até te excluir da plataforma. Sim. E você vai ter que ser responsável também diante do consumidor. Então, o consumidor vai lá te entregar e você vai ter que ter o custo da devolução, né, porque cabe a você também o custo para receber de volta, né, a devolução reversa. Então, não é o consumidor que vai pagar por isso. Geralmente, as empresas elas contratam aquele serviço do correio ou de outras empresas, né, da postagem paga, eu acho que é isso. Então, a hora que o consumidor postar no correio, você que vai estar respondendo por isso. E é o grande erro, né? Tem empresas empresários que eles querem ir para essa plataforma, mas sem estudar e sem se planejar. E é onde ele vai arrebentar, porque ele não vai conseguir pagar o custo de volta, né? E aí por vezes ele vai receber a embalagem aberta, que a gente sabe que
ele não vai ter mais mercado para esse tipo de produto e não vai saber calcular a margem de lucro, porque quando ele colocar o preço final dele, ele tem que calcular tudo isso. Sim. Tem algum processo que você acha que dá para ser evitado com algumas atitudes simples para o empreendedor não causar problemas para a empresa dele? Então, a primeira é o exemplo que você falou. Eu vou contratar com a plataforma que vai fazer o e-commerce, ver quais são as regras da plataforma. Aí, qual é o segundo passo? Vamos avaliar o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Né? O Código do Consumidor diz que eu tenho que dar garantia de 90 dias. Né? Será que o produto que eu estou vendendo, o custo dele, a margem de lucro que eu estou colocando vai me cobrir eventualmente? Porque se der problema no produto, você vai ter que ressarcir o consumidor e aí você vai ter que correr atrás de quem te vendeu, de quem te colocou. Aquele produto que eu estou colocando na comercialização, eu tenho a origem desse produto, eu consigo desvincular, no caso de defeito, do produto em si. Então, tudo isso é um cuidado que a gente tem que ter. Tem muita gente que também vende produto hoje em dia pela internet sem nota. Sem nota, é um perigo. Isso é um grande perigo e ainda tem plataformas que aceitam. Sim. Né? O que você pode me dizer sobre isso também para o empreendedor ainda que ele fala, não quero pagar o imposto, cara, quero me livrar disso, né? O que você pode dizer? O barato sai caro, né? É o que a gente fala para o empresário, né? O que parece hoje um lucro aqui, na verdade você está gerando um passivo lá na frente. É igual a questão da contratação de funcionário, né? Em desacordo com a lei trabalhista, você vender numa plataforma sem nota fiscal. De repente, aquilo que você vai vender, lembra que a gente falou agora há pouquinho do registro de marca? Uhum. De repente, aquilo que você está vendendo sem nota é também uma contrafação, ou seja, uma pirataria. E aí depois você vai ter na tua porta lá uma operação da Polícia Civil ou qualquer coisa do gênero, né? Querendo saber a origem daquilo que você está vendendo. Então, esse lucro que você viu, que você teria de imediato, na verdade é um passivo que você vai gerar no futuro, e aquele teu sonho que era ser um empresário de sucesso, né? Acaba sendo um presidiário de sucesso. Pois é. E aí vai precisar de advogado da mesma maneira. Vai precisar de advogado e vai também. ficar mais caro, viu? Se eu tivesse consultado lá atrás, ia ficar muito mais barato. Com certeza, com certeza. Fred, sabe o que eu reparo hoje? Que a inteligência artificial ela tá vindo muito forte. Né? E muitas questões que você me disse até no começo do programa, né? Por que não fazer uma consultoria com o advogado, né? Para ele ver o que você vai começar. Será que eu não posso fazer, em vez de uma consultoria com o advogado, eu não posso fazer uma consultoria com o ChatGPT? Ao invés de conversar e verificar e pagar isso, eu não posso fazer uma consultoria e talvez seja bem exclusiva para mim, bem dedicada. O que você acha da inteligência artificial? Vai tomar espaço de vocês? Isso é fato? Não, muito pelo contrário. Hoje eu não vou nem falar de inteligência artificial, né? A gente tem os Dr. Googles, né? Uhum. Então a gente tem tanto aquela pessoa que ao invés de se consultar com o médico, ele joga no Google. Ele recebeu o exame médico, ao invés de ele voltar no doutor consulta para pegar, né, ver o que se trata, ele pega ali o que deu o termo técnico, Sim. Né, joga no Google ou hoje na inteligência artificial. E aí ele acha que aquela resposta vai atender a necessidade dele, quando na verdade não. Ali, apesar de vir uma resposta, de ter uma informação hoje na inteligência artificial, a pessoa não é capacitada para interpretar o que aquela resposta vem trazer. E para a advocacia da mesma maneira, a inteligência artificial não vai, a gente fala isso direto com o jovem advogado ou com os advogados mais tempo de mercado, a inteligência artificial não vai substituir o advogado, ele vai facilitar a vida do advogado, ele vai agilizar a vida do advogado, vai permitir que ele consiga atender uma demanda com muito mais eficiência e muito mais agilidade do que aquela velha prática hoje que a gente tem de fazer uma pesquisa que a gente vai manualmente olhar e consultar e etc. O ChatGPT, no caso que hoje é a ferramenta mais utilizada de inteligência artificial, ela otimiza o nosso tempo. Ela faz uma análise, que a gente chama de análise preditiva, né? Isso. Ou a generativa, conforme for o uso que você está utilizando da ferramenta, mas ela vai te trazer dados que você precisa interpretar, que você precisa analisar e que você identificar. Muito mais rápido do que se eu fizesse a busca manual. Hoje eu tenho percorrido o estado de São Paulo falando do novo sistema do Tribunal de Justiça, que é o EPROC, vai mudar o sistema. E eu tenho falado muito sobre isso, do uso da inteligência artificial também facilitando a vida do magistrado, do servidor.
Então hoje a inteligência artificial veio para ficar, não tem como a gente remar contra, mas o cuidado que a gente tem que ter é o empresário que vai, né, basear a sua vida na resposta da inteligência artificial, ele está errado, porque aquela resposta ele não sabe interpretar. A mesma que eu vou pegar aqui falar de automação, eu jogo no chat GPT, a automação da minha casa, meu escritório, né, vai vir lá, faça isso, faça aquilo, mas eu sei ligar o fio certo no lugar certo. Mas você não acha que isso é só o começo? A inteligência? Porque a gente está falando do começo dela, né? Por exemplo, eu hoje em bate-papos, quando eu preciso fazer briefings de reuniões, um brainstorming aqui com o pessoal, eu deixo o chat GPT ligado em cima da mesa. Faz uma ata. E ele faz uma ata completa de toda a minha comunicação que eu estive aqui. E eu não esqueço de nada. Né? Coisa que a gente não tinha. E claro, isso é só um começo. Né? Claro que já fazem desenhos, designers, editores, pessoas que trabalham com artes, muitos já perderam espaço. E eu vejo que o mercado está indo para esse lado. Claro. Mas eu também ouço falar, com palavras de Elon Musk, né, que médicos e professores vão ser os primeiros em 10 anos a perderem empregos. Claro que é meio assustador falar disso, mas eu não vejo também como uma coisa que é mentira. Né? E talvez para todos os outros serviços, até mesmo para um advogado, eu acho que comece a diminuir em alguma parte. Alguma saída para isso? Não, o advogado que não se atentar ao uso da inteligência artificial, realmente ele vai perder espaço. E aí a gente volta lá atrás em Darwin, né? Charles Darwin. Sim. A adaptação da espécie. Não é a espécie mais forte que sobrevive, é que se adapta melhor. Na Revolução Industrial, todo mundo achava que ia ser a mesma coisa. Eu recebi, inclusive, uma tirazinha, né, feita por inteligência artificial, mostrando, né, o advogado de 1900, a preocupação era, será que a máquina de escrever vai impedir, né, que o juiz saiba que é a minha letra? Aí depois vem o computador, mas será que o juiz vai aceitar uma petição que não foi feita na máquina de escrever? E hoje a grande questão é essa, será que a inteligência artificial vai substituir o advogado? O que eu digo é que não. Na verdade, a advocacia, assim como outras áreas, elas têm que se adaptar. Quando você falou que a pessoa, o publicitário, designer gráfico, ele perdeu espaço, na verdade eu entendo que quem saiu do mercado não se adaptou. Então é isso que a gente precisa. A vida é assim, a evolução da vida é assim. A gente precisa seguir o que diz aí né? A evolução natural da espécie, né? Então, o que a gente está vivendo é mais um capítulo da história que, né, Darwin, quando estudou, já falou, olha, o mundo passou por uma evolução, né, que quem não se adaptou, a espécie que não se adaptou, ela entrou em extinção. É o que vai acontecer e o que acontece. E que o que está vindo agora é um ciclo natural da nossa evolução enquanto espécie, né? Então, quem achar que inteligência artificial é algo que a gente está fora, que eu não quero, que eu não aceito, está fadado a realmente entrar em extinção. Hoje o que mais me segura na internet é a inteligência artificial. Antes eram redes sociais, né? Eu ficava muito na internet para ver redes sociais, Instagram, WhatsApp. Mas agora meu tempo vago às vezes eu nem percebo, eu estou em inteligência artificial. Não, a gente tá é uma falando coisa aqui, que vicia muito. Meu celular, a gente falou de várias marcas aqui. Eu tenho certeza que agora que eu abrir minha rede social... Eu vi, né? Lógico. Até porque quando você vai participar, você que acha que tá fora da inteligência artificial, a hora que você aceitar para fazer a tua conta no Instagram, no Facebook, você tá autorizando ela a utilizar o seu microfone. Né? Então, quando você começar a receber... aquela publicidade, a inteligência artificial direcionou exatamente para você dentro daquilo que você quer. Exatamente. Às vezes você acha que o microfone é só para mandar áudio pro seu amiguinho. Não, o microfone é utilização em tempo real, o tempo todo. Você estava falando em adaptação, eu queria falar agora com o público, rapidamente. Você que ouviu a gente falando sobre adaptação, você já adaptou a sua casa? A sua casa deve ser adaptada também a esse novo mundo. Eu estou falando da automação inteligente, que traz aqui o nosso nome também, Lexus Automação Inteligente. Né? Nós trabalhamos com toda a parte de automação inteligente para sua residência. Para você que quer conhecer um pouquinho sobre os serviços da Lexus, você pode entrar tanto nas redes sociais, no Instagram, Facebook. Você também pode acessar o nosso site, que é lexusbr.com, e você vai conhecer
um pouco de todos os trabalhos que a gente faz. Mas para falar um pouquinho, eu gosto de fazer um teste ao vivo aqui, né? Ao vivo não, tá gravado o programa, porém, eu gosto de fazer um teste aqui sem parar, tá? Olha só o que você pode fazer dentro da sua casa. Você pode ter um keypad desse modelo aqui e controlar a sua casa através de simples toques, né? Aqui, ó, por exemplo, opa, deixa eu vir aqui. Não ficou tão simples, né? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui eu tenho a minha sala do original. Então, eu desligo aqui através de um simples toque no botão, né? E ligo através de um simples toque no botão também. Ou, se eu não quiser, eu posso, através do comando de voz, dar a ordem aqui também. Alexa, desligar original. Tudo bem. Desligou a nossa sala aqui, tá vendo? Alexa, ligar original. Tudo bem. Liguei. Não só isso, mas eu posso desligar televisores, ar-condicionados, subir e descer persianas, saber todo o meu sistema de câmeras através. Eu também consigo visualizar o sistema de câmeras aqui. Então, tudo isso e muito mais você vai encontrar na Lexus Automação Inteligente. Isso é só o começo. Vamos voltar? Vamos voltar. Você achou que era coisa de cinema? Não, é realidade. Achou que era só Hollywood? Não, com a Lexus tá aí, tá na palma da sua mão. Ou na sua voz. Exatamente. O que mudou na relação entre empresa e cliente depois da internet? O que você acha que mais mudou assim nessa relação que também teve essa evolução agora? O que eu percebi, principalmente depois da pandemia, né? A gente sempre fala, pô, faz tanto tempo que passou a pandemia, mas eu acho que foi um marco para todo mundo, né? E o que mudou bastante foi hoje você consegue atender o cliente sem você estar presencialmente, né? Então isso foi algo que mudou sensivelmente. Os grandes espaços que os escritórios tinham no passado para atender o cliente, porque o cliente queria ver aquela sala de reunião bonita, aquela sala cheia de livro, hoje já não é mais a realidade. A grande parte das reuniões que a gente faz hoje com clientes, tem clientes, por exemplo, que eu nunca vi presencial. Ele nunca esteve presencialmente no escritório depois da pandemia. Então a necessidade hoje de cada vez a nossa rotina ser mais dinâmica está muito presente. Então a relação entre empresa e cliente, basicamente a grande mudança que eu vi foi isso. Não necessidade mais hoje de você ter o atendimento presencial. Hoje todo mundo quer agilidade. Então eu faço contigo, eu estou no táxi fazendo eu tenho um horário com você que eu quero tirar uma dúvida, eu estou fazendo pelo celular, no táxi, já indo para um outro compromisso, etc. E assim tem sido e foi a grande mudança que hoje está presente. Eu faço reuniões com clientes em vários lugares do Brasil. Hoje eu atendo clientes em Portugal, eu sou advogado inscrito em Portugal também. Eu atendo clientes de lá, questão só do fuso horário, que eu não atenderia antes dessa revolução. Que se a gente tem, eu sempre procuro ter um lado bom de tudo. É óbvio, é difícil a gente falar qual o lado bom do que vivemos na pandemia, né? Mas se a gente for tirar algo de positivo que isso nos permitiu, foi a grande revolução que nós tivemos no digital depois da pandemia, né? Antes ninguém tinha confiança de fazer uma reunião online ou de usar uma plataforma, né? Seja um Skype, que até já entrou em extinção, né? Sim. Mas enfim, a gente usava muito Skype, Google Meets, Google Meets ainda. O Zoom, que inclusive incorporou, né, Sim. a própria Skype. Então hoje é a grande diferença na relação entre cliente e advogado, ou cliente e consumidor também. Muito interessante. Para um empreendedor hoje, ele se proteger, qual é o básico que ele precisa ter hoje dentro da empresa dele, juridicamente falando? Um basicão. O cara está empreendendo agora, o que você daria de dica agora para esse empreendedor que está começando, ou já até é um médio empreendedor, para ele fazer para não ter problemas jurídicos? É fazer a análise do contrato, porque ele vai, em todas as pontas das relações dele, ele vai contratar com alguém, né? Então a gente precisa ver, primeiro, será que a razão social que eu estou usando ela é marca registrada de alguém?
Será que a marca que eu estou divulgando, a gente falou agora há pouco, internet está em todos os lugares, né? Internet das coisas, enfim. Você que falou da Fast Shop agora, eu ficava apaixonado pelaquela geladeira que você tinha... Side by side? Ave Maria, aquilo ali. Eu falava, eu não quero mais nem saber de comer, eu quero ficar o dia inteiro mexendo nesse negócio. Então, a gente está falando de internet das coisas. Então, ele vai ter uma posição de uma marca. Então, ele precisa avaliar, será que isso aqui é a marca de alguém? Será que a razão social que eu estou utilizando é a marca de alguém? Legal, superou essa etapa? Será que com quem eu estou me relacionando, a empresa que eu estou contratando, o fornecedor que eu estou contratando, será que ele está ok? Será que o contrato é adequado? Será que não existe aqui algo que possa me colocar em risco de maneira solidária com ele? Ou seja, eu vou responder junto com ele? Superou isso? A minha força, a minha mão de obra aqui que está trabalhando comigo, será que está tudo dentro dos conformes? Será que essa maneira, será que o meu representante comercial, eu estou contratado com ele de uma maneira equivocada? Será que ele vai ser um vínculo empregatício lá na frente? Então é avaliar esses pontos. Tem como se isentar de processos? Tem. Hoje, pelo que eu tenho visto, antigamente o funcionário, ele poderia chegar e processar a empresa, ele perdeu, não acontecia nada. Agora, quer dizer, agora eu não sei se é mais assim. Ele processou a empresa, se ele perder, ele é cobrado. É assim que está funcionando? É assim que está funcionando. Isso é novo? Isso depois da reforma trabalhista mudou bastante essa relação. Né? Porque só o empresário se ferrava Sim. nessa, né? Então todo mundo queria colocar o empresário aí para mas quando você falava que o empresário se ferrava, é justamente por conta de não observar isso que a gente acabou de falar, né? Esse cuidado. Então eu vou colocar uma força de venda na rua para trabalhar, para vender um produto XPTO. Será que eu estou colocando o modelo correto? Representante comercial. Faltava uma consultoria. Faltava uma consultoria. Eu ponho representante comercial, é melhor esse tipo de contratação? Se eu optei por isso, vamos formalizar os contratos, vamos pegar e fazer o representante comercial ter um contrato de representação, ter um contrato registrado no órgão específico. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Vai dar vínculo empregatício. Ele vai dizer que ele era vendedor, funcionário, vinculado. Imagina o passivo trabalhista numa empresa, eu estou falando só de 2 anos. O passivo trabalhista que você pode gerar em 2 anos é algo que vai decretar o fechamento das suas portas. E é o que eu falei, uma consulta de repente R$700 para um advogado, não precisa ser uma mensalidade, ele chega e avalia e fala, eu vou colocar para vender automação para todo mundo na rua. Vou colocar, vai bater nos comércios da minha região, etc. Avalia para mim, fala, olha, esse modelo que você está propondo aqui é uma representação comercial, põe os caras para ser representante, faz um contrato, registra o contrato, resolveu numa consulta de 1 hora, entendeu? Aí fica sem problemas. O problema é óbvio que não vai ter como evitar, porque processo, a liberdade de processar, mas você está preparado. Né? Imagina você de peito aberto para uma audiência trabalhista, sem documento nenhum, sem formalização nenhuma. Agora, se você chega numa audiência trabalhista ali com um documento e fala, não, o cara está dizendo que é meu vendedor, né, que ele tem vínculo empregatício, mas está aqui, assinou um contrato de representação. Né? Além da minha empresa, ele representava o leiteiro, né? Ele representava o carvoeiro, ele representava... Eu fiz um mínimo, a lição de casa, que às vezes numa consulta simples, né, para um advogado, ele consegue resolver. Você acha que a necessidade para esse tipo de consulta, por exemplo, já é inicial ou também, por exemplo... A todo tempo. Vamos pôr assim... Uma empresa que está já com 10 funcionários, ela já tem que ter uma base jurídica mensal ali, trabalhando para ela mensalmente, ou você acha que dá para ter a cada semestral, algo assim? O que você acha? Eu acho que tudo tem que ser avaliado o caso concreto, né? Tem que ser avaliado a realidade da empresa, né? Dependendo, ela pode ter ali, você está falando 10 funcionários, de repente para ela faz sentido, por conta desse volume, ela ter uma assessoria mensal. Por quê? Porque se ela já está com 10 funcionários, a gente presume que já ela está estruturada, que ela já tem um volume de negócio que gere a renda suficiente para manter um quadro de 10 funcionários. Então, possivelmente, ela vai ter demanda de contrato. Né? Então, ela vai contratar uma assessoria que não vai só ficar focado na hora que o problema explodir. Ela vai precisar de uma assessoria mensal consultiva. Por quê? Porque ela já era negócio de uma importação, né? Ela contratou o importador da China para trazer insumo, aí eu preciso avaliar esse contrato, aí eu preciso ver o funcionário, se está de acordo, se as leis... que tem que ser aprovados pela Anatel. Tem Anatel, né? Exatamente. Será que a regulamentação... Que vem de fora, mas não tem a regulamentação aqui brasileira, né? Vai dar problema na hora de eu pôr no mercado?
Vai, com Então, certeza. exatamente, é isso que tem que ser avaliado. Hoje a gente conversando sobre importação, inclusive aqui, né? Foi um grande bate-papo, né? Sobre importação aqui antes de você chegar. E nesse bate-papo entrou essa abordagem, né? Que a gente traz os produtos de fora e não verifica essa questão. Pô, vamos vender, mas e a questão dos produtos serem aprovados pela Anatel, homologados pela Anatel, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem aqui um produto hoje que ele é homologado pela Anatel, né? Então vem escrito aqui tudo certinho, né? Então adequado às condições brasileiras, né? Sim. Então acho que isso é muito importante. A pessoa saber quando quer vender também. Não, e a expressão negócio da China vale até hoje, né? É verdade. Ela não vai atrás de negócio da China, né? Sem fazer a devida precaução, porque senão o negócio, ao invés de ser da China, ele vai ser negócio da China, né? Vai dar problema. Então, hoje a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Então, se é uma empresa com 10 funcionários, na minha opinião, se eu fosse avaliar, é uma necessidade sim. Um contrato de mensalidade faz todo sentido. Uma empresa que são só os sócios que estão trabalhando, eu acho que uma consultoria pontual é o mais recomendado. Agora, uma empresa... Tem uma tabela de preço para isso também? Tem tudo isso, tem uma tabela de honorários, inclusive a empresa, às vezes eu só preciso de consultoria, eu tenho uma mensalidade num valor XPTO, né? De repente eu tenho, além da assessoria, a minha empresa demanda muito cobrança, né? Porque eu vendo para uma série de lojas, de distribuidores, etc, os caras não me pagaram, um valor diferente, né? De repente eu tenho um turnover muito grande na minha mão de obra, trabalhista, por N razões, né, vale a pena também incluir um pacote de ação trabalhista. Sim. Então existem pacotes dentro Exatamente, existem pacotes dentro do que você precisa. Não é que o cara vai ficar responsável por não, tudo, né? Que a gente fala advogado, qualquer situação jurídica que eu passar dentro... Não, é especializado nisso. Se quer mais isso, é tanto. Mas isso então, tudo vai depender da necessidade. Por isso que o advogado também ele precisa identificar o perfil daquela empresa que está procurando ele. Né? O que é. Não adianta eu chegar para você e falar, eu vou te vender consultoria em plano de saúde. Você fala, mas eu trabalho com automação. Né? Então, não faz sentido. Né? Eu tenho que tentar entender aquela empresa. Eu tenho que entender a sua realidade. Qual que é? Eu trabalho com importação. Vou te oferecer um pacote tributário. Né? Vou te vender uma assessoria tributária. De repente eu estou pagando mais imposto do que eu deveria. Né? De repente eu estou pagando ali uma alíquota que no meu ramo de atividade não faz sentido. Eu posso pagar menos. De repente minha empresa está cadastrada no modelo errado. Exatamente. Isso acontece muito. Acontece muito. Às vezes a pessoa fala, pô, mas MEI é mais barato, o outro é mais caro, mas você não sabe, às vezes pro seu ramo de negócio... Lucro real, presumido. De repente não fala, olha, eu vendo um produto que de repente eu consigo ter crédito de ICMS para bater, né, no meu imposto. E eu de repente eu estou fazendo a declaração lucro presumido e eu não consigo fazer, ou eu estou no Simples Nacional... Né? E de repente o volume que eu já tenho de venda não faz sentido eu permanecer no Simples porque eu posso ter um monte de créditos, né, de imposto. Então tudo isso passa pela avaliação jurídica. Então eu preciso ter avaliação, saber o que aquela empresa está me procurando, o nicho de mercado dela, para também oferecer o produto certo para aquela empresa. Então se eu oferecer algo que não faz sentido para a empresa, ela vai chegar um dia e vai falar, mas eu estou pagando e não estou vendo, né, o resultado. Né? Porque todo mundo quer resultado. Com certeza, com certeza. E resultados bons, né? Sim. Eu gosto de resultados bons. Às vezes, quando eu estou pagando, eu estou tendo resultado, mas mesmo assim ainda eu acho que meu valor tá maior, cara. Isso me dói um pouco, porque eu gosto de ver resultados altos, né? Eu sempre gosto de ver resultados altos. Claro, acho que no começo de cada situação a gente tem que dar o tempo, né? Mas com o passar do tempo você quer ver resultados altos. Sim. Né? Senão você fica sempre naquela mediocridade, né? É onde eu não busco. Mas, Fante, mudando de assunto um pouquinho, falando de uma situação que vai acontecer hoje aqui. Hoje, o Rafael vai tomar posse como presidente da ESU, né? Que é meu sócio aqui na Lexus Automação e outras empresas que a gente tem aqui também, inclusive no podcast aqui também. Inclusive, queria mandar um abraço pro João, que não está aqui do meu lado também hoje, que não pôde estar, mas... Hoje é o dia da posse da ESU, também vou estar lá como diretor de redes sociais. E a ESU ela tinha uma grande proximidade com a OAB, né? E hoje a gente viu que essa proximidade não foi tão grande nesses últimos tempos. A gente queria restabelecer quanto maior e mais próximo
ficarmos, eu acho que seria melhor, tanto para vocês quanto para nós também. Você acredita que nesses próximos anos, nesse biênio que o Rafael vai estar, a gente vai conseguir ter uma aproximação maior, executar novos serviços e ter uma parceria muito grande? Não, com certeza. Eu até comentei recentemente com o Rafael, a gente teve um gap de tempo que houve aí um distanciamento por conta da própria questão da pandemia, Sim, né? sim. Mas a OAB Santo Amaro, ela tem ali uma participação muito grande na nossa sociedade civil, né? Então ela não é uma instituição que é referência só para a advocacia. Então nós temos ali, como eu comentei para você agora há pouco, parcerias que a gente realizou com o Sebrae, a gente tem com o Ciesp, né, com a Associação Comercial e também com a ESU, que historicamente sempre esteve muito próxima da OAB Santo Amaro. Então não tenha dúvida, a gente vai continuar sempre caminhando lado a lado, porque a ESU tem, inclusive dentro dos empresários, quando a gente diz empresário, a ESU não congrega só empresas, né, no sentido literal, ela congrega também empresas de advogados, empresas que são os escritórios de advocacia, que a gente sabe que tem muitos colegas associados à ESU, né, que dão suporte, que também buscam suporte na ESU. Então é importante para a gente oferecer para a advocacia, principalmente para o advogado que está chegando agora, o advogado que está iniciando e que quer ter uma visão de empreendedorismo, mesclar essa multidisciplina, mais difícil falar disciplinariedade do que desoriginalidade. Disciplinariedade. Eu acho que é mais fácil a gente falar desoriginalidade. Tem aquela palavra anticonstitucionalissimamente? Pois é, mais ou menos por aí. Então é importante a gente ter essas múltiplas disciplinas, facilitando, vamos descomplicar, né, o complicado. Ter essas várias disciplinas conversando, no caso, empresários têm como know-how, né, o empreender. E o advogado, às vezes, falta isso. Então, essa convivência é sempre salutar e pode contar com a gente, sem dúvida, nesse biênio do Rafael. O que o empresário que está na ESU, eu quero arrastar para o pessoal da ESU mesmo, tá? Você que não faz parte tem que fazer. Você tem que fazer. Porque o que o empresário que está na ESU, como parceira a ESU que é da OAB, ele pode ter de diferencial junto com a OAB hoje em dia? Tem projetos chegando aí? Temos projetos sim de trazer, né, através da porta da ESU, eles saberem que tem numa necessidade específica, contar realmente com o apoio institucional da OAB. E com relação ao empresário, o apoio na ESU é o que a gente fala, ninguém é uma ilha, né? A pessoa que se isola, consequentemente, ela está muito mais propensa a ficar para trás. A gente acabou de falar, né, da inteligência artificial, etc. Então a gente sempre fala e diz para o empresário, também empresário advogado, que a gente tem advogados que têm empresas além da advocacia, que precisa do suporte. E aqui na Zona Sul não tem, principalmente aqui na grande região nossa, que vamos chamar da ponte para cá, né? A gente tem Interlagos, Grajaú, aqui na Cidade Dutra, uma grande referência que é a ESU. Então você que é empresário, você que é advogado, que quer também ter esse suporte, além da sua subseção, além aqui da OAB de Santo Amaro, conte com o apoio, né, da ESU, que tem uma credibilidade e um know-how que vai te ajudar e vai evitar esses problemas que a gente falou. Grandes problemas são jurídicos, mas outros tantos são de visão comercial, a visão empresarial, que é importante também você ter a visão jurídica, mas também ter a visão empresarial e unir isso para que o seu sonho não vire um pesadelo. Com certeza. Ó, pessoal, só para vocês entenderem. Você que está pensando, será que eu entro para a ESU? Será que eu não entro? Estamos aqui com o presidente da OAB. Recomendando. Tá recomendando, né? Nosso grande parceiro, né? Estará com a gente em muitos momentos, né? O Rafael foi até lá, conversou, bateu esse papo, né? E eu acho que a gente tem tudo para estar cada vez mais unido. Então, se você está dentro da ESU, né? Você está mais próximo ainda da ordem aí dos advogados do Brasil. E vice-versa, né? E vice-versa advogado que também quer ter noção de empreendedorismo, a gente vai contar muito com a experiência e o know-how da ESU para ensinar empreendedorismo, assim como fizemos com o Sebrae, com o Ciesp, com a Associação Comercial. A ESU aí vai ser mais um parceiro na propagação da mentalidade empreendedora que a advocacia precisa. Tá certo. Se você tivesse que dar um conselho para uma pessoa que está começando um novo negócio agora, né, que tem um pequeno negócio, na verdade, um conselho jurídico, resumidamente, qual o conselho que você daria para abrir um negócio? O
conselho que eu daria é... Começar um negócio. O conselho que eu daria é justamente esse, né? Além do sonho, você poder realizar esse sonho, ter também um pouquinho do seu pé no chão, observar esses procedimentos iniciais, básicos, como a gente falou aqui ao longo do programa, fazer avaliação se aquele negócio é viável, avaliar onde você vai abrir o seu negócio, ver se faz sentido naquele lugar e procurar o apoio e ajuda do advogado, do empresariado, para que o seu sonho realmente ele se concretize. Então, a dica que eu dou é não sonhe sozinho, né? Sonhe com outras pessoas e sonhe com aqueles que podem te ajudar. Muito obrigado. Estive aqui com o Alexandre Fante, nosso presidente da OAB de Santo Amaro, e eu achei esse cara aqui super original. Obrigado. Super original, que é o nome do nosso programa, que original não desoriginaliza. Fante, você como uma pessoa muito original que eu achei, daqui 10, 15 anos, talvez quando você esteja em um dos melhores momentos da sua vida, se já não estiver, ou sei lá, daqui 10, 15 anos pensando que você vai estar mais tranquilo, o que você não abriria a mão do Fante que é hoje, do que foi? O que você tem de mais original que você não abriria a mão? Que eu não abriria a mão é a minha essência. Saber de onde eu vim, né, onde eu trilhei e possivelmente onde eu estarei. Então é isso, não abrir mão daquilo que a gente daquilo que a gente foi e tudo que fez parte do processo e da construção. Ainda que em alguns momentos nós erramos, em alguns momentos nós nos equivocamos, mas tudo isso faz parte do processo. Não se arrepender, porque tudo que a gente faz é aprendizado. Arrepender só do que não fez. Exatamente. Tá certo. Mais uma vez estive aqui com o Alexandre Fante, presidente da OAB de Santo Amaro. Muito obrigado pela sua participação. Você com certeza acrescentou muito nesse podcast. Acrescentou muito para muita gente que quer conhecer aqui também. Você que quer participar, deixe seus comentários aí. Fala, eu também quero participar, sou empreendedor. Você que ficou com dúvidas, fale aqui também pra gente saber. Se você gostou, curte. Se você não gostou, curte também. Tá? Dá essa moral aí pra gente, tá bom, pessoal? Muito obrigado por mais esse episódio e até a próxima. Nada se cria, tudo se transforma.